ser cuidado. Exatamente, exatamente. Doutor Alberto, obrigado pelas informações do senhor. Viu? Eu que agradeço a vocês. Camila, contigo. Obrigada, Johnny, também ao juiz da família, da Vara da Família, Alberto. Obrigada pelos esclarecimentos. Vamos agora retomar o contato com o secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas. A gente estava conversando com ele, a comunicação caiu pela internet, mas dando um panorama geral do estado, né? Falando da questão dos respiradores que vão chegar, estão previstos para chegar aqui na Bahia, abertura amanhã do Hospital Espanhol para receber pacientes contaminados com coronavírus. Vimos aí a situação do Hospital Santo Antônio, das obras sociais, começou a transferência de pacientes, mas há uma preocupação muito grande porque, pelo menos até quinta-feira passada, 54 profissionais já tinham sido diagnosticados com a Covid-19, secretário. Exato. Nós tivemos alguns casos de pacientes e de funcionários que foram contagiados nas obras sociais em Irmã Dulce. Nós tínhamos uma preocupação muito grande com aquele hospital em função da grande quantidade de pacientes idosos que estão internados ali, pacientes com câncer, e por medida de precaução nós decidimos ajudar a retirar metade dos pacientes para iniciar um processo chamado de desinfecção terminal, em que se faz uma série de limpezas ao longo de 24 horas para garantir que todas as bactérias e vírus foram liberados. Como é que está essa situação em outras unidades de saúde, especialmente unidades referência no tratamento à Covid-19, exemplo do Ernesto Simões, do Couto Maia? Nós estamos, em relação a contágio de pacientes e funcionários, não tem acontecido nas nossas unidades. Nós tivemos alguns casos no hospital de Piauí, poucos no começo, 2, 3 casos no Hospital da Costa do Cacau. Isso tudo faz parte do processo de aprendizagem dos funcionários, dos servidores que estão lidando com uma experiência completamente nova. Hoje nós estamos com a rede, o número de leitos nossos ofertados, nesse momento, com a taxa de ocupação de 54%. Lembrando que dos 825 leitos que nós vamos ofertar, nós estamos apenas com, nesse momento, abertos para a operação menos de 200 leitos, em função da não necessidade de ativar, por enquanto, esses demais leitos. Certo, secretário. Madalena Braga, direto de Feira de Santana, tem uma pergunta para o senhor. Espero que o senhor possa ouvi-la bem. Tenho sim, Camila. É o seguinte, secretário, é um prazer, bom dia, falar com o senhor. A minha dúvida é com relação ao uso das máscaras, né? Alguns hospitais alegam que não estenderam o uso das máscaras para todo mundo, porque não há um posicionamento dos órgãos com relação aos assintomáticos. Qual é a orientação do senhor para as instituições públicas, privadas? O uso da máscara é para todo mundo ou não? Depende da máscara. As máscaras N95 são as máscaras de grau de filtragem maior. Elas são destinadas apenas para os procedimentos de intubação ou procedimentos com pacientes contaminados que podem levar à produção de aerosóis. As demais máscaras mais simples, elas têm sido disponibilizadas para todos os funcionários. Inclusive, a partir dessa semana, o governador Rui Costa vai decretar o uso obrigatório de máscaras por toda a população. Secretário, eu queria repercutir com o senhor uma declaração que o senhor deu no domingo através de uma rede social, depois de protestos aqui na capital, de um grupo de pessoas pedindo o afrouxamento do isolamento social até para a reabertura do comércio. E aí o senhor disse o seguinte, sugeriu numa rede social que as pessoas que porventura fossem a favor desse afrouxamento do isolamento pudessem assinar um termo disponibilizando o uso de respiradores nessa situação. Por que o senhor deu essa declaração? O senhor mantém isso? O que acontece é que as pessoas tendem a acreditar que a doença não vai lhes afetar, né? Sempre acha que vai afetar o terceiro, que vai afetar outra pessoa. E quando uma pessoa vai para a rua promover o afrouxamento das regras de convívio social, de isolamento, promover que o comércio seja aberto, ela está, na verdade, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, ela está promovendo a piora da epidemia. E isso é crime tipificado em lei sanitária,
lei de crime contra a saúde pública. Então, se a pessoa acha que ela tem o direito de sair expondo as outras ao risco, ela deveria, então, abrir mão da necessidade da terapia de ventilação mecânica ou de UTI, caso, porventura, ela venha a precisar. Secretário, com relação aos respiradores, tem previsto uma chegada de respiradores nos próximos dias? Queria que o senhor abordasse também de leitos. Temos hoje 64 pessoas em leitos de UTI, tem previsão de abertura de pelo menos 800 aí nos próximos dias. Amanhã, 220 no Hospital Espanhol. Serão suficientes para atender a demanda que porventura venha a surgir? Os leitos serão suficientes na medida em que nós conseguirmos manter o controle da taxa de progressão. Com a taxa de progressão de 10%, a gente consegue atravessar o mês de maio inteiro, mas entraria em junho já com o sistema esgotado. É por isso que é extremamente importante, mas é extremamente importante que a gente amplie a redução da taxa de progressão dos atuais 9% a 10% para abaixo de 7% a 8%. É por isso que o governador Rui Costa, o prefeito ACM Neto, ao longo dessa semana vão trabalhar com decretos para expandir a obrigatoriedade do uso de máscara no ambiente coletivo. Nós temos que fazer melhor o que nós estamos fazendo hoje. Nós não vamos reinventar a roda. O que tem que fazer é lavar a mão, manter o distanciamento social, ficar em casa e usar máscara. E vamos bater esse martelo nessa tecla para que as pessoas possam fazer isso cada vez mais e, com isso, permitir que esses mais de 1.000 leitos que estão sendo abertos na Bahia, esse esforço enorme que os governos e as prefeituras vêm fazendo e a sociedade, possam permitir nós atravessarmos esses meses todos sem entrar em colapso no sistema. Respondendo a sua pergunta, nós temos hoje 200 leitos disponíveis, amanhã mais 200 no Hospital Espanhol, e vamos abrindo à medida que for sendo necessário internar mais pacientes. Tá certo, secretário. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Já deu o recado, usar máscara e, se possível, ficar em casa para proteger a si e proteger aos outros. Muito bom dia, obrigada pelas informações e esclarecimentos e sempre com a participação aqui com a gente. Obrigado, bom dia. Bom dia.